Bom, gente, vamos começar então o segundo dos giros teóricos que nós vamos tratar aqui nesse mini curso, né? Esse segundo giro teórico tem a ver com a teoria da cultura a partir da fronteira, né? É um giro que propõe pensar ou repensar a conceitualização da cultura na antropologia a partir dos estudos etnográficos realizados em territórios de fronteira. Será que a fronteira tem alguma coisa para dizer para a gente sobre o conceito de cultura? Né? Nós vamos acompanhar esse giro a partir e através do trabalho de Alejandro Grimson. O Alejandro Grimson é um antropólogo argentino, né, que fez o doutorado dele de antropologia na Universidade Nacional de Brasília e foi orientado no seu doutorado por Roberto Cardoso de Oliveira. Então a gente encontra uma continuidade entre esses debates que nós tratamos no giro anterior, os debates do Roberto Cardoso, com os debates do Alejandro. Alejandro recupera vários dos pontos críticos e várias das propostas críticas do seu orientador, né? Bem, mas desde a minha perspectiva, o interesse do Alejandro pela fronteira é anterior ao encontro dele com RCO. Na verdade, o Alejandro já tinha feito a dissertação dele de mestrado na Universidade Nacional de Missões, na Argentina, que é uma universidade transfronteiriça, que está no território entre Paraguai e Argentina, né, na cidade de Posadas, que é a fronteira com a cidade paraguaia de Encarnaciones, que está do outro lado do rio. Então, muitas coisas que o Alejandro vinha refletindo no seu processo de mestrado, ele vai levar para o doutorado e vai propor precisamente pensar se é possível aplicar essa teoria das fricções interétnicas para o tipo de contato entre identidades que ele tinha observado na sua dissertação de mestrado entre as fronteiras. Então, será que é possível aplicar esse conceito de fricções interétnicas em espaços fronteiriços e transfronteiriços? Como se processa a identidade nesses territórios, né? Bem, apesar de que o Alejandro, então, se apoia num questionamento que vem do Roberto Cardoso de Oliveira, em grande medida, a gente pode encontrar três pontos críticos ou três elementos críticos que vão orientar particularmente o questionamento do Alejandro, né? Bom, em um primeiro momento, tem a ver com a crítica que o Alejandro faz aos culturalismos na antropologia e ao reconhecimento que ele faz também da insuficiência dos argumentos que substantivam a cultura como se fosse uma pedra angular de definição, não somente da identidade, mas também dos grupos culturais e dos processos e relações sociais. Então, esse determinismo culturalista que substantiva a cultura incomoda profundamente o Alejandro, e grande parte da obra dele tem a ver com desconstruir ou entender formas possíveis de dar solução a essa lógica, né? Mas o Alejandro escreve já a dissertação dele de mestrado e a tese de doutorado no final dos anos 90, início do século 21. Então, ele também está refletindo com um conjunto de processos de crise dos paradigmas das ciências sociais que vão impactar as reflexões dele de uma forma particular, né? Então, essa crítica aos culturalismos não é uma crítica só da antropologia da América do Sul, está muito longe de ser, né? É uma crítica que no final dos anos 90 vai aparecer na antropologia produzida desde as grandes universidades do norte global, dos Estados Unidos, da Europa também. Mas o Alejandro vai, digamos, rejeitar as soluções que parte da tradição antropológica anglófona tinha dado a essa crise de crítica ao culturalismo, né? Vai encontrar que a maior parte dessas críticas foram resolvidas com uma saída construtivista que, desde a perspectiva dele, conduziram a antropologia a um beco sem saída de unilateralidade, banalidade e superficialidade. São palavras dele. Bem, então, para ele, uma alternativa para tirar a perspectiva antropológica desse beco sem saída seria implementar uma visão pós-gramsciana dos processos culturais, né? Então, o Alejandro, ele mesmo se auto-identifica como pós-gramsciano em termos de afiliação, né? Então, quando a gente se refere a ele como pós-gramsciano, eu estou aludindo bem praticamente a essa visão que é radicalmente processual das experiências sociais. Então, todas as experiências sociais são processos sociais. E isso é algo que a gente já viu também na obra do Roberto Cardoso de Oliveira, né? Um ênfase no processo relacional, na construção contínua, relacional e conflitiva da realidade, né? Só que o Alejandro Grimson cultiva, digamos, uma perspectiva que é muito mais explícita em relação ao caráter contextual, historicamente contextual, e eu diria também dialeticamente contextual, dessas relações que constroem as fronteiras e os limites entre os grupos,
né, que, como a gente viu, é estruturante da lógica interna dos grupos, mas também da sua relação com os outros. Isso vem do Roberto Cardoso, né? Então, desde a minha perspectiva, o Alejandro provoca uma historização mais profunda do conceito de situação de conflito e de construção processual das fronteiras do que a gente tinha visto no Roberto Cardoso de Oliveira, né? Bem, em segundo lugar, o Grimson também vai observar que o conceito de fronteira, assim como o conceito de identidade e o conceito de território, se transformaram, desde o final dos anos 90 para frente, nas ciências sociais, numa espécie de conceitos coringas, né? Conceitos que a gente usa para definir tudo e nada ao mesmo tempo, né? Então, uma das grandes críticas que ele vai fazer ao uso do conceito de fronteira nas ciências sociais é o excessivo enfoque metafórico em relação a esse conceito. E é verdade, né, gente? A gente passou durante muito tempo, estivemos durante muito tempo na antropologia social e cultural usando o conceito de fronteira para falar dos processos sociais, dos limites entre grupos sociais, limites internos, hierarquias internas dos grupos, processos de diferenciação por status. Então a gente falava a fronteira entre os chefes e os comandados e os comandantes, né? A fronteira entre homens e mulheres. Então todo esse uso metafórico da palavra fronteira para o Alejandro Grimson é politicamente problemático. E é politicamente problemático porque não problematiza o fato de que o conceito de fronteira está vinculado a uma constituição histórica política violenta, patriarcal, e que reproduz processos de colonialismos internacionais, né? Quer dizer, a fronteira não é um conceito ingênuo. A fronteira é um conceito que advém da formação dos Estados nacionais. Nós não podemos usar esse conceito bebendo da água de uma espécie de fetichismo da fronteira, né? Aceitando que o conceito de fronteira não tem que ser questionado e usando-o metaforicamente para aludir a qualquer outro processo social, inclusive as relações entre gêneros, entre gerações, perdão. Bom, então aí a segunda crítica tem a ver com essa tentativa de trabalhar a fronteira não como uma metáfora, mas desmetaforizar a fronteira e tentar entender qual é a implicação da vida fronteiriça na construção de processos identitários, de processos culturais no mundo da globalização e da pós-globalização. Bem, então, aqui a proposta, né, é superar esse fetichismo da fronteira, essa tendência a tratar a fronteira como uma coisa ou como uma metáfora e mergulhar num processo de compreender a fronteira desde uma perspectiva antropológica. E como fazer isso? A proposta é clara, né? É uma proposta que o Alejandro começa a trabalhar já nos anos 90, junto com um grupo de outros antropólogos da América do Sul, que vão tentar sair desse beco sem saída, digamos, do construtivismo na antropologia, fazendo etnografia dos espaços de fronteira. Então, deixemos de usar a fronteira de forma metafórica, vamos às fronteiras e vejamos nas fronteiras, nesse lugar onde a construção dos limites entre aqui e lá é explícita e é construída por um Estado-nação, vamos tentar entender como a existência desse limite impacta as relações sociais, né, como se diz em espanhol, a pie de calle, né, na vida cotidiana, na rua, em cada dia, né. Bem, a terceira preocupação do Grimson tem a ver com uma crítica em relação à forma como a generalização em relação às fronteiras foi tratada na antropologia, no início dos anos 90 e até o início dos anos 2000, né? Então, as fronteiras começaram a ser estudadas etnograficamente no período da globalização e da pós-globalização, né? Então, a gente tem aí um período entre 1990 e 2001, no qual começam a aparecer etnografias sobre espaços de fronteira. Mas durante 10 anos, pelo menos, as etnografias se realizavam predominantemente na fronteira México-Estados Unidos e muitas dessas etnografias eram realizadas por etnógrafos estadunidenses que vinham à fronteira entender os processos fronteiriços, os processos migratórios transfronteiriços, né? O problema, isso não é um problema, logicamente, né? O problema era a forma como se generalizavam resultados dessas pesquisas, aludindo a esses resultados como exemplificadores das fronteiras em geral. Então, uma das demandas, digamos, dos antropólogos da América do Sul, no final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha a ver com o fato de que os processos que estavam acontecendo na fronteira México-Estados Unidos nesse momento eram representativos de algumas coisas que aconteciam nas fronteiras do Cone Sul, mas não era representativo nem explicativo de muitos dos processos que nós estávamos vivendo aqui. Então, a proposta dos antropólogos da América do Sul foi construir
digamos, uma compreensão dos espaços fronteiriços e transfronteiriços, fazendo a etnografia de vários espaços e depois comparando esses espaços, né? Então, aí há uma crítica da tensão entre particularismo e universalismo através da etnografia, né? O que nós podemos e o que não podemos generalizar quando fazemos etnografia somente num espaço fronteiriço, né? Então, esse seria o terceiro, digamos, dos pontos críticos do Alejandro. Por outro lado, o Alejandro começa a fazer suas etnografias em territórios de fronteira da América do Sul, entre Brasil e Uruguai, entre Brasil e Argentina, entre Brasil, Paraguai e Argentina, entre Paraguai e Argentina também. Nesses espaços transfronteiriços, em 20 anos de etnografia, ele vai fazer algumas críticas importantes à antropologia produzida desde o norte global e alguns argumentos que essa antropologia imputava quase como axiomáticos, né? Bom, uma primeira posição dele, como resultado dessas etnografias, tem a ver com a crítica a essa euforia que, durante os anos 90, parte da antropologia anglófona teve com a globalização. Essa ideia de que a globalização provocaria um aumento das mobilidades transfronteiriças, transnacionais, e que esse aumento das mobilidades teria um caráter democratizante da experiência desses sujeitos que cruzam fronteiras, né? Então, o resultado das etnografias do Alejandro apontam ao contrário disso, né? Que, na verdade, as desigualdades sociais que vão sendo encaixadas, ensambladas por esse processo da globalização, elas vão se magnificando no processo de cruze de fronteira. E essas desigualdades, não é que o cruzar fronteiras destrói essas desigualdades ou supera essas desigualdades, senão que reacomoda essas desigualdades agora com outras lógicas mais circulatórias, talvez, em alguns casos, e muito menos circulatórias em outros casos, né? E ele vai chegar à conclusão, né, observando, sobretudo, os processos transfronteiriços aqui na América do Sul, que o Estado não desapareceu. Essa ideia neoliberal, né, pop neoliberal, de um mundo no qual o Estado teria pouca ou nenhuma influência, que é uma ideia que durou até 11 de setembro de 2001, essa ideia da globalização era totalmente falsa para os territórios transfronteiriços da América do Sul. Nesses espaços, vai dizer o Grimson, né? O Estado continua atuando como um árbitro do controle das desigualdades, né? Continua exercendo domínio político, soberania e continua sendo, sobretudo, um árbitro da violência e da ordem para aquelas pessoas que têm as suas identificações atravessadas ou transformadas pelas forças da globalização. Aí estou citando ele literalmente, né? Então ele vai se vincular a uma visão bastante menos eufórica em relação às possibilidades que a globalização instaura para as populações transfronteiriças e para as populações de uma forma geral, né? Bem, e essa visão menos eufórica tem a ver com a constatação de que as circulações transfronteiriças na globalização e agora na pós-globalização, como está tão claro, né? A circulação de mercadoria não tem um paralelo com a circulação de pessoas. Nós temos fluxos de certas coisas e temos rupturas e interrupções de outros tipos de fluxos, né? Bem, há sujeitos que podem circular e há sujeitos que não podem circular pelas fronteiras, né? Isso não é aleatório, reproduz formas de ordem, soberania e controle internacional. Bem, então, os territórios fronteiriços vão aparecer dentro do argumento do Grimson como um locus fundamental para entender essas contradições dialéticas do processo de globalização, essas contradições entre fluxo e ruptura, né? Bem, e aí, observando esse processo, ele vai chegar à conclusão de que existe uma relação de ruptura entre os processos identitários e a conformação dos processos culturais. Então, estudando, por exemplo, as novas pontes que a globalização construiu entre territórios fronteiriços da América do Sul, ele vai chegar à conclusão de que a intensificação da circulação de mercadorias e de pessoas entre espaços nacionais das fronteiras do Cone Sul vai provocar uma crispação e um antagonismo identitário em territórios onde esse antagonismo não era tão forte. E ele vai se dar conta, nessas etnografias, de que, nesse processo de intensificação dos fluxos entre lados de fronteira, às vezes as pessoas são capazes, e os grupos sociais, de incorporar as práticas culturais que têm seu lugar de origem no outro lado da fronteira, incorporar essas práticas, fazer delas
parte da sua vida cotidiana, sem entender que isso altera, digamos, a sua filiação identitária, senão todo o contrário, usando as práticas culturais que advêm do outro lado da fronteira para reforçar as diferenças identitárias entre os que estão deste lado e daquele lado da fronteira. A partir dessa ideia, Alejandro chega a uma proposição, que é uma teoria, digamos, sobre a cultura desde a fronteira. A teoria dele também está apoiada em certas reflexões que vêm do Roberto Cardoso, né, mas ultrapassa em certa medida essas reflexões. O Alejandro vai chegar à conclusão de que as culturas, as práticas culturais podem ser muito mais híbridas que as identidades sociais. Ele observa isso nos processos transfronteiriços da América do Sul, nos quais as práticas culturais podem fluir de um lado ao outro da fronteira, as práticas políticas, as práticas econômicas, mas isso não significa que as pessoas se entendam como iguais por identificar que o outro pratica as mesmas práticas que elas. Então, as identidades são menos híbridas que as culturas, e isso se observa nos espaços transfronteiriços. Então, a partir daí, ele vai chegar a uma teoria da cultura, na qual propõe que não existe uma cultura em substantivo, o que existe em realidade são processos e relações que se arraigam, né? Arraigam é a palavra em espanhol, não sei se essa palavra existe em português, né? Mas que tomam espaço num contexto específico, num processo histórico específico, que, portanto, só podem ser entendidos nessa contextualidade radical. Ele gera, então, uma categoria para explicar, digamos, a forma como se gera esse processo no espaço local. Ele chama esse espaço, essa ensamblagem de configuração cultural. Aí eu vou terminar também essa contribuição lendo um fragmento do texto do livro Os Limites da Cultura, Os Limites da Cultura, do Alejandro Grimson, que é o livro no qual ele sintetiza essa teoria da cultura a partir da fronteira, né? Então vai dizer o Alejandro: pois bem, as múltiplas identificações adquirem sentido na configuração cultural que a fronteira institui. É assim como se constitui uma configuração intercultural, uma situação que implica o desenvolvimento de oposições, manipulações e contrastes identitários em função destes vínculos. Aqueles grupos que se interrelacionam e desenvolvem disputas de diversas ordens tendem a gerar lógicas compartidas para distinguir-se mutuamente. A fronteira política oferece uma situação histórica que pode extrapolar-se a outro tipo de fronteiras intergrupais. A convivência cotidiana entre limites e alteridades configura uma cultura da interculturalidade, uma base compartida para a convivência e o conflito. Inclusive se, como às vezes sucede em extremes, o que se comparte é a montagem de um cenário bélico. Bem, então, nesse fragmento a gente vê claramente como, para o Alejandro, a fronteira, a construção do conflito, né, essa fronteira que o Roberto Cardoso de Oliveira entende como uma fricção que define os grupos, essa fronteira só pode ser entendida se a gente entende, dentro do argumento do Alejandro, a espacialização desse processo numa fronteira real, né, numa configuração cultural real. Bem, eu conhecido com grande parte dos debates do Alejandro, né, venho seguindo essa teorização e apliquei essa teorização em grande parte das minhas etnografias em territórios de fronteira nos últimos anos, mas as minhas etnografias nesses territórios, trabalhando especialmente com as mulheres transfronteiriças, me fizeram perguntar-me se essa teorização da cultura desde a fronteira não seria favorecida por um giro um pouco mais radical em relação à perspectiva de gênero. Qual é o lugar do gênero nesses espaços de fronteira? Qual é o lugar do gênero para pensar as relações entre identidades e entre formações culturais de alteridade e entre configurações culturais transfronteiriças? Bem, esse é o giro que a gente vai ver na próxima contribuição, acompanhando aos debates de Rita Laura Segato. A gente se vê na próxima sessão.